Ninguém melhor que o Nicolau para dizer o verdadeiro sentido do Natal. Sim, eu acho que você provavelmente deve desculpas ao Papai Noel. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal. Se você já nos acompanha faz tempo, você pode tornar-se membro. Esse conteúdo fica ainda mais seu e ainda tem conteúdo exclusivo para você que você confere no botãozinho Seja Membro aqui do lado do botão de inscrito. Vamos falar de Papai Noel, vamos falar de Natal, vai ter vários vídeos sobre Natal daqui para frente, daqui até o dia 25 de dezembro, a gente vai ter alguns vídeos sobre isso no canal, porque estamos na era do Advento, né? E aí hoje a gente vai falar do Papai Noel, do bom velhinho, para alguns não tão bom assim, e provavelmente você deve desculpas a ele porque você o julgou mal. Talvez não, vamos ver nesse vídeo. Do que eu estou falando então? Eu estou falando do bom velhinho, segundo a tradição, do Nicolau, que realmente originou o que hoje nós conhecemos como o Papai Noel. Tem pelo menos dois motivos, duas histórias interessantes que a tradição nos conta a respeito de São Nicolau, que pode, de repente, chacoalhar um pouco daquilo que a gente pensa a respeito do velhinho barbado. Talvez algumas coisas boas para a gente reter e aprender. E a primeira delas é teológica a respeito de Cristo. Para isso você precisa entender um pouco da biografia de Nicolau, tá certo? Então vamos lá. Teológica a respeito de Cristo, Papai Noel, Nicolau, ele nasceu no ano 270, né? Foi perseguido pelo Império Romano, então aquela fase em que o cristianismo era perseguido pelo Império Romano, né? E preso por Diocleciano, o então imperador romano, né? Isso tudo de acordo com os biógrafos medievais de Nicolau. Os biógrafos modernos de Nicolau entendem que isso talvez seja lenda, talvez seja verdade. A parte da prisão não é muito disputada, mas uma boa parte das histórias da vida de Nicolau, o pessoal diz, não dá para ter tanta certeza e tal, mas segundo a tradição, por ser cristão, ele foi preso por Diocleciano. Quando Constantino assume o poder em Roma, aí sim Nicolau é solto. E ao ser solto, ele passa a exercer um papel proeminente como um bispo na igreja, um dos líderes da igreja, e um papel proeminente, segundo consta, segundo a maior parte dos documentos, né, que participou do Concílio de Nicéia, né? A maior parte dos documentos, por quê? Nós não temos acesso aos documentos originais do Concílio de Nicéia. A gente tem um monte de cópias. Em algumas cópias o nome dele consta na lista de presença, em outras não. O que essa presença nos atesta é que ele estando ali, ele era um defensor da doutrina trinitariana, da Trindade, um dos principais motivos ali da reunião, a respeito da divindade de Jesus e do que a Trindade realmente significava. Se o Pai era superior ao Filho e ao Espírito, se eles tinham essências diferentes ou se eles eram um só na sua essência. E nessa discussão toda, a ortodoxia bíblica, a correta exegese da Bíblia, foi abraçada pelo concílio e passou-se a fazer uma defesa da qual Nicolau fez muito parte, de que Deus é um só, subsistente em três pessoas, Filho, Pai e Espírito. Tinha um camarada que discordava disso, que era um tal de Ário, né? E foi um dos camaradas que era muito vocal em relação a Jesus ser inferior ou muito inferior ao Pai, né? E aí, diz a tradição, não nos melhores documentos, isso só 1000 anos depois, a gente estava falando aí dos anos 300, né? Ele nasceu em 270, como eu disse para vocês, né? E aí, cerca aí de uns 1000 anos depois, alguns documentos vão dizer que Nicolau e Ário saíram na mão no Concílio de Nicéia, né? E por isso, por causa da má fama que Nicolau pegou, por ter ido às vias de fato com Ário,
Alguns dos copistas posteriores desses documentos sobre quem estava presente em Niceia ou não, tiraram o nome dele. Teriam tirado o nome dele por causa disso. Por isso que tem alguns documentos que o nome de Nicolau não consta lá. A gente não sabe se é verdade essa história das vias de fato com Ário, né? O que a gente sabe é que o Ário gerou a heresia do arianismo, né? E em tempos que muitos pregadores têm colocado em questão e em xeque a divindade de Jesus, quem era Jesus, quem é Cristo de fato, e que a gente precisa de uma cristologia mais forte, a teologia do Papai Noel, a teologia do Nicolau, está muito melhor do que a teologia de muitos pop preachers aí, esses pregadores pop que pregam o instagélio para que você seja um VIP da fé, né? Então o Nicolau já está melhor do que esses caras. E muito provavelmente não teve essa história de vias de fato, mas se teve também, aí, shame on you, Nicolau. Mas, para quem fica dizendo que Papai Noel desvirtua o sentido do Natal, que o sentido do Natal é Jesus e não Papai Noel, pô, Papai Noel dizia que o sentido do Natal é Jesus. Então a gente deve desculpas ao Nicolau, quando a gente fica criticando o Nicolau. Coitado, Nicolau tinha teologia boa. Nicolau tinha teologia bacana, doutrina trinitária boa e tal, né? Essas histórias todas, como eu disse, elas são circundadas em controvérsia quanto à sua historicidade, né? Os historiadores modernos, eles têm um pouco de dificuldade de dizer com certeza o que aconteceu, mas existe um certo consenso de que pelo menos um defensor árduo da Trindade, Nicolau de fato foi. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual talvez nós devamos desculpas ao bom velhinho injustiçado, talvez não tão bom assim, porque encheu de tabefes Ário, o pai do arianismo, de um ariano, uma espécie de ariano torto, já diria Daniela Mercury. Muito bem, muito bem, mas eu disse que são dois motivos pelos quais eu acho que nós devemos desculpas a Nicolau, desculpas ao Papai Noel. E esse segundo motivo também é biográfico, porque Nicolau ficou muito famoso, né? A história dele se torna muito famosa, porque um dos biógrafos medievais de Nicolau conta uma história de que a generosidade de Nicolau era notória. E o episódio em que isso fica mais claro é um episódio de um homem que fica viúvo e perde todo o dinheiro dele, tem 3 filhas para sustentar, e Nicolau fica sabendo. Então Nicolau, sabendo daquele homem viúvo, sem sustento, com 3 filhas para cuidar, ele junta uma sacola com moedas de ouro dele mesmo, e para que ninguém soubesse quem estava dando aquele presente para aquele cara que estava precisando, Nicolau joga as moedas de ouro na sacola pela janela, né? Pela janela na casa daquele homem que tinha aquelas 3 filhas para cuidar e tal, né? De noite sem ninguém ver. Ele faz isso uma vez para a primeira filha, ele faz isso a segunda vez pela segunda filha, e na terceira vez que ele joga aquelas moedas e o pai daquelas filhas é presenteado, o pai daquelas filhas que já estava intrigado com as 2 primeiras ofertas, ele fica de tocaia. Ele fala, bom, eu vou descobrir quem é que está fazendo isso, porque eu quero agradecer, né? Então Nicolau, além de ser generoso, nem queria ficar famoso por essa história, mas porque foi pego de surpresa pelo homem que estava recebendo as dádivas, essa história acaba ficando conhecida, né? E então fica a história conhecida de que Nicolau era um velhinho dadivoso, um velhinho pródigo. Pródigo no melhor sentido da palavra. No sentido da palavra de alguém que compartilha muito dos seus bens. A história do filho pródigo, ele não é pródigo porque ele se perdeu, é pródigo porque ele deu todos os pertences dele aos amigos, falsos amigos, etc. Né? Por isso que algumas bíblias não colocam o título filho pródigo, usam a expressão filho perdido. Né? Mas muito dadivoso Nicolau se essa história for de fato verdadeira. Né? O que também é difícil de saber. Né? Mas muito dadivoso. E por causa dessa história de Nicolau dar presentes,
atribuiu-se a ele essa tradição de darmos presentes uns aos outros. Agora, perceba que a moral da história de Nicolau é uma moral da generosidade e não do estímulo do consumo. Então, se no Natal nós damos presentes porque somos generosos e temos alegria na alegria do outro. E não porque existe uma cultura consumista que nos obrigue a encher os shopping centers de, enfim, para conseguir os presentes, para satisfazer o egoísmo dos nossos filhos. Né? Dê um presente para outra criança também, além do seu filho. Né? Dê um presente, quem sabe, para sua sogra, que tanto merece. Né? Dê um presente para o seu cunhado, que você não gosta tanto, mas seja generoso, é isso que é o ponto. Né? E talvez por isso a gente seja injusto e deva desculpas ao Nicolau de novo, porque a gente fala, velho consumista da barba branca da Coca-Cola, vermelhinho consumista, comunista. Não, comunista acho que ninguém chamou o Papai Noel, embora seja vermelho, mas a gente condena o Papai Noel por um negócio que, coitado, ele não tem nada a ver com essa história de consumismo. Isso aí a gente transformou depois. Né? Ele é um cara dadivoso. Agora, muito mais dadivoso do que Noel, foi Jesus ao doar a própria vida por mim e por você. E por isso, Noel, ele nos lembra do verdadeiro sentido do Natal. Seja por defender o Deus, Jesus como verdadeiro Deus, que escolhe se fazer ser humano, né? Sendo Deus, sendo ser humano, integralmente divino, integralmente humano, né? Ele nos lembra disso, ele nos lembra também que esse Deus é um Deus dadivoso que se doa pelo outro. Então que o meu presente e o seu presente de Natal vem acompanhado de uma mensagem do Evangelho, da dádiva divina da própria vida de Jesus em nosso favor, e que nós possamos doar as nossas próprias vidas em favor do próximo. E aí sim, Nicolau é legal. Aí sim, dê um presente de Natal lembrando de Nicolau. E aliás, você pode dar um presente de Natal também para este canal, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com quem você acha que isso pode ajudar, pessoas que condenam o Papai Noel. Vamos contar a verdadeira história do Noel, a verdadeira história do Nicolau, a verdadeira história do Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, compartilhe essa história e se inscreva nesse canal. Baita presente de Natal também você se inscrever nesse canal e se tornar um membro. Aqui na descrição eu estou deixando, sabe o quê? Umas sugestõezinhas de livro para quem sabe você fazer a sua doação de Natal muito legal no Natal aí da sua família. Quando você compra um livro aqui por esse link, você não paga um centavo a mais, mas eu ganho uma comissãozinha da Amazon também, tá? Então fica aqui a honestidade da minha parte, que eu ganho um dinheirinho também com essa história, me ajuda a sustentar o canal também, tá bom? Então essa era a história de hoje, sobre o Papai Noel, sobre perdoar aí, perdoar não, né? Pedir desculpa, eu devo desculpa ao Papai Noel também, tá bom? Papai Noel era um cara legal, bom velhinho, se não saiu no tapa com o Ariano torto, tá certo? Esse é o meu recado para hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!